Bom, pessoal, hoje estou trazendo aqui uma espécie muito interessante, muito fofa, bonitinha. São os wombat. Esse animal, ele existe na Austrália. Wombat são animais nativos da Austrália e talvez mais conhecido por serem bem rechonchudos e muito fofos. Mas há algo que você pode não saber sobre esses adoráveis marsupiais. Os wombats são únicos animais no mundo que produzem cocô em forma de cubo, quadradinhos, o cocô deles. O wombat ele é um animal marsupial que vive na Austrália. Pode ser encontrado em regiões florestais, montanhosas e em charnecas. O habitual vive na Austrália, incluindo a Tasmânia. Vive em uma faixa isolada de cerca de 30 hectares no Parque Nacional de Epping Forest, no centro do estado australiano. Vive em áreas mais secas na Austrália. São quadrupédes ataracados com aproximadamente 1 metro de comprimento. São conhecidos por serem os únicos animais no mundo que produzem fezes em forma de cubo. São marsupais, ou seja, as fêmeas têm bolsas junto com o corpo, parecida com as dos seus primos. Os primos dessa espécie são os cangurus, nas quais os bebês são carregados e protegidos. Eles são noturnos, passam até 16 horas por dia na toca. São solitários, ou seja, os indivíduos dessa espécie não vivem em grupos. Os wombat, eles podem viver no máximo 15 anos na natureza. Naturalmente entre 5 a 15 anos. Já em cativeiro pode alcançar até 20 anos de idade. Os wombat. Qual a sua alimentação predileta? Em outra situação, aqui no Brasil, o wombat que hoje vive no Brasil é no Aquário de São Paulo, veio do zoológico da Tasmânia, que é chamado de King. E eles são noturnos, passam até 16 horas por dia na toca. A maior parte desse tempo é gasto descansando para economizar a água e a energia. A reprodução dos wombat ocorre quando o macho persegue a fêmea, morde a sua cauda e ambos se juntam para brincar. As suas principais características dos wombats, que são marsupiais, ou seja, tem uma bolsa na barriga onde os filhotes se desenvolvem. Os filhotes nascem franzinos e rastejam até a bolsa da mãe. Os wombats geralmente têm um filhote de cada vez. Os filhotes permanecem na bolsa da mãe por até 6 meses. E o ritual do casamento dos wombats dura cerca de 30 minutos. Os machos perseguem a fêmea, que corre inicialmente a toda velocidade, mas depois diminui para se deixar ser alcançada. Uma vez alcançada, os machos mordem a cauda da fêmea e ambos juntam os corpos. Os wombats são originais da Austrália e vivem habituais áridos, como Outback australiano. E eles são herbívoros, e sua dieta consiste principalmente em gâmeas, ciperáceas, ervas, cascas de árvores e raízes. Olha as fezes dele em forma de cubos, quadrados, são as fezes do wombat. Os wombat, as fêmeas, que dão à luz a um filhote, um único filhote na primavera, após um período de gestação que pode variar, no caso do wombat, de 20 a 21 dias. Eles têm uma bolsa masturbai
bem desenvolvida com o filhote, que abandona após 6 a 7 meses, que aí não fica mais dependendo da mãe. Outra coisa muito interessante, como o wombat se defende de ataque de predadores? A parte traseira do wombat é composta por uma placa óssea extremamente dura e resistente, que ele utiliza para se proteger de predadores. É muito interessante, né? Eles são uma gracinha, são fofinhos, né? Aí a mãe e o filhote, e o filho, né? Agora a curiosidade do cocô. O cocô do wombat é quadrado. Eles são só um efeito colateral inusitado do funcionamento do intestino do wombat, que precisa extrair o máximo de água dos alimentos para sobreviver no habitual árido australiano. A prova disso é que os wombats, que são criados em zoológicos, têm acesso fácil à água e fazem cocô menos cúbicos, que significa menos quadrados, né, que as fezes deles são quadradas, dessa espécie do wombat. Essa espécie trata-se de uma espécie folívora. Isso quer dizer que eles se alimentam em grande parte de folhas, mas também de arbustos, cascas, fungos e raízes. No aquário de São Paulo, consome principalmente folhas, legumes e cereais. Lembrando, essa espécie não é brasileira, essa espécie é da Austrália. Aqui no Brasil, ela veio para o zoológico de São Paulo. Aí tem essa espécie, os wombat. Eles são muito lindos, né? Uma gracinha. Essa espécie, fofa, né? E uma coisa interessante é que são primos dos cangurus, né? Eles também têm aquela bolsa, que é assim que nascem seus filhotes, né? Fica entre 6 a 7 meses sendo carregado pela mãe até ter a sua forma mais desenvolvida para poder se alimentar e poder caçar, né? Não precisar mais dos seus pais, os wombats. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral, o seu like, o seu comentário é muito importante para o desenvolvimento do canal. Coisas do mundo e diversidade, sempre tem novidades aqui. E o seu like, a sua inscrição é muito importante para o desenvolvimento do canal. Até a próxima, fique com Deus.